No reino animal, o texugo do mel é visto como um símbolo de ousadia absoluta. Seu corpo pode ser pequeno, mas carrega uma reserva constante de energia concentrada. A cada investida, ele libera toda a sua força, deixando rivais sem tempo para reagir. Com velocidade, persistência e táticas ousadas, o texugo do mel faz até os predadores mais temidos manterem cautela. Esta não é apenas a história de uma criatura destemida, mas um lembrete de que um corpo com apenas algumas dezenas de quilos ainda pode desafiar o equilíbrio da savana. O texugo do mel é um dos mamíferos mais resistentes e inteligentes da África. Ele vive desde desertos escaldantes até áreas abertas de vegetação no sudoeste da Ásia, enfrentando dias quentes e noites frias, enquanto continua em busca de alimento. Baixo em relação ao solo, pesando cerca de 9 a 14 quilos e medindo aproximadamente 0,6 a 0,9 metros de comprimento, ele possui uma pele espessa e solta que aumenta sua resistência. Suas garras curvas, semelhantes a picaretas, permitem cavar um abrigo em poucos minutos e atravessar solos compactos para encontrar insetos, roedores, répteis ou frutos silvestres. Um olfato apurado e uma memória eficiente transformam trajetos noturnos que se estendem por vários quilômetros em um mapa pessoal para um caçador solitário, sempre difícil de prever. Quando as presas se tornam raras, os ovos de avestruz viram uma reserva de energia que a maioria dos predadores não consegue aproveitar. Cada ovo pesa cerca de 1,5 quilos e é protegido por uma das cascas mais espessas e duras encontradas na natureza. É quase impossível romper apenas com força, então muitos predadores simplesmente o deixam para trás. Mas, para o texugo do mel, ele se torna um recurso que vale a pena buscar. Em vez de desperdiçar energia, ele rola o ovo liso para fora do ninho e o leva até rochas firmes ou raízes de árvores bem resistentes. Cada impacto é uma tentativa calculada de criar uma pequena fissura. A persistência se torna a chave para acessar esse alimento valioso. Um exemplo claro de como o texugo do mel combina inteligência, percepção e uma estratégia constante. Seus oponentes mais comuns são serpentes altamente peçonhentas, como cobras, víboras e cobras toupeira, que permanecem ocultas no interior da vegetação densa. Essas serpentes não apenas possuem veneno potente, como também podem projetá-lo a uma distância de cerca de 2 a 2,5 metros em menos de 0,3 segundo. Com a cabeça se movendo como uma mola, até a menor hesitação pode se transformar em desvantagem. Ainda assim, diante da persistência do texugo do mel, essa vantagem costuma ser revertida. Quando surge a oportunidade, o texugo do mel opta por uma abordagem direta. Ele avança em direção à serpente, mirando a cabeça para neutralizar o ponto mais perigoso, assumindo o risco de contato para obter vantagem inicial. Em apenas alguns movimentos rápidos, o confronto se encerra e a serpente passa a fazer parte de sua alimentação. Em algumas ocasiões, o veneno ainda produz efeito e o texugo do mel permanece imóvel, como se estivesse em sono profundo, por 1 a 2 horas. Após se recuperar, ele retorna para concluir a refeição. Essa resistência é atribuída a alterações nos receptores nervosos, a um metabolismo eficiente e a respostas imunológicas digestivas que ajudam o organismo a restabelecer o equilíbrio rapidamente,
Graças à tolerância ao veneno e à recuperação acelerada, o texugo do mel consegue se alimentar de espécies peçonhentas, ampliando suas fontes de alimento e reduzindo a competição pela sobrevivência na savana rigorosa. Pela savana africana, as hienas aparecem como necrófagas incansáveis, que quase sempre se deslocam em grupo. Um clã costuma ter de 3 a mais de 10 indivíduos, formando uma equipe coordenada que insiste até o alvo ficar exausto. Elas desafiam quase todas as espécies das planícies. Ainda assim, mantêm cautela diante do texugo do mel. Quando encontram um texugo do mel em busca de alimento ou água, o clã se aproxima, fechando um círculo cada vez mais apertado. Apesar do tamanho, o texugo do mel é extremamente persistente e não hesita diante de predadores maiores. Cada vez que uma hiena chega perto demais, o texugo do mel avança rapidamente em direção às pernas ou ao focinho, obrigando a rival a recuar. Essas reações súbitas quebram a formação, fazendo o grupo mudar de posição repetidas vezes. A maioria dos encontros termina sem ferimentos. A reputação firme do texugo do mel funciona como uma proteção, levando rivais mais fortes a se afastarem, em vez de aceitar um confronto desgastante. É um equilíbrio discreto da natureza. Cada lado mantém distância e segue em busca de oportunidades em outro lugar. Em regiões semiáridas, o mel é um dos alimentos preferidos do texugo do mel. Ele não procura de forma aleatória. Em vez disso, se desloca seguindo coordenadas profundamente armazenadas em sua memória. Ele se lembra de cada árvore oca, de cada saliência rochosa com vestígios de cera e de cada antigo ponto de água, onde abelhas já construíram seus ninhos. Quando a estação chega, retorna a esses locais conhecidos, escolhendo as horas mais frescas do fim da tarde para evitar o sol intenso e reduzir a atividade das abelhas. Ao se aproximar pelo tronco, o texugo do mel usa suas garras fortes para alargar fendas e romper barreiras. Ele se concentra nos favos ricos em mel e na cria, retirando-se rapidamente antes que as abelhas se reúnam em grande número. Sua pele, com cerca de 0,6 centímetros de espessura, e o pelo áspero permitem suportar inúmeras ferroadas, garantindo em troca uma fonte concentrada de energia. Aqui, sua força não está apenas na resistência da pele, mas também na memória que o conduz ao lugar certo, no momento certo. O leão é conhecido como o rei da savana. Cada passo carrega o peso e a confiança de um governante, com músculos feitos para a força e mandíbulas capazes de dominar a maioria das presas em poucos instantes. É uma presença que faz muitos animais se dispersarem, e até outros predadores ficam em alerta quando seu rugido ecoa pelas planícies. Ainda assim, em um mundo que parece moldado para o leão, existe uma pequena criatura que não recua: o texugo do mel. Quando o leão se aproxima, o instinto de sobrevivência do texugo do mel se ativa de imediato. Ele não aceita recuar, eriçando o pelo e emitindo sons curtos e agudos que demonstram total determinação. Sua pele espessa e solta permite que ele gire quase 180 graus,
protegendo pontos vulneráveis das patas e das mandíbulas do leão. Essa resistência firme e constante muitas vezes faz até o maior predador hesitar, às vezes mesmo quando um grupo inteiro o cerca. A maioria dos encontros termina quando o leão decide se afastar, evitando um confronto desgastante com um oponente que não cede. É um equilíbrio discreto da natureza, em que um animal menor ainda consegue proteger o próprio espaço. Apesar do tamanho, o texugo do mel conquista um tipo raro de respeito, quando até a força dominante das planícies escolhe a cautela. Nos arbustos sombreados da savana, a piton é um predador de emboscada que depende da força muscular, envolvendo o alvo e apertando com cerca de 0,4 a 0,5 kg força por centímetro quadrado. Nessa mesma área, o texugo do mel segue o rastro da piton com o olfato apurado, surgindo como um desafiante ousado que se aproxima de perto. O encontro se torna um verdadeiro teste quando ele avança, tentando ganhar controle rapidamente. A piton reage, enrolando-se com firmeza ao redor do oponente, e cada volta se fecha como um cabo vivo. Por um instante, a vantagem parece ficar com o réptil muito mais longo. Então, um chacal aparece de forma inesperada, desviando a atenção da piton. O texugo do mel aproveita essa breve abertura, girando o corpo para escapar das voltas que se apertam. Ele reage o suficiente para desestabilizar a posição da piton, mantendo ao mesmo tempo uma distância segura do chacal. No fim, ele leva o alimento para dentro da vegetação, mostrando que o sobrevivente mais persistente não é apenas quem enfrenta o risco de frente, mas também quem sabe usar momentos de confusão para recuperar o controle e virar o equilíbrio a seu favor. No mundo dos répteis das áreas alagadas, o crocodilo é um especialista em emboscadas, com uma das forças de mordida mais potentes da natureza, em torno de 1.700 kg força. Um único fechamento dessas mandíbulas pode limitar quase todas as rotas de escape do alvo. Em geral, o texugo do mel não se aproxima dos grandes indivíduos ocultos sob a água. Ele se concentra em crocodilos jovens, quando precisam atravessar terra firme, longe do território mais seguro. Em alguns momentos, sua ousadia também o leva a se aproximar de adultos maiores que descansam perto da borda gramada. O texugo do mel acompanha pela lateral, mantendo-se fora do alcance das mandíbulas e aguardando o instante exato em que o oponente perde o equilíbrio. Sua própria mordida é considerada forte o bastante para quebrar a carapaça de uma pequena tartaruga, e contra a pele ainda fina de um crocodilo jovem, essa pressão rapidamente lhe dá vantagem. Quando o crocodilo jovem já não consegue resistir, o texugo do mel leva o alimento para dentro da vegetação alta. Para o texugo do mel, o resultado vai além de uma refeição rica em proteínas. É uma forma de um corpo pequeno aproveitar brechas raras no ciclo de vida de um grande predador, transformando oportunidades estreitas em sobrevivência. Pela savana aberta, o gnu é conhecido por sua resistência durante as migrações. Ainda assim, poucos esperam sua explosão repentina de velocidade quando encurralado.
A perseguição começa em um avanço sem fôlego. À frente, vários leões bloqueiam o caminho, como se a armadilha já estivesse fechada. Mas, em um instante decisivo de sobrevivência, a presa salta alto, ultrapassa o bloqueio e escapa em uma demonstração impressionante de resistência. Sem aceitar a retirada, o grupo lança uma segunda investida. As leoas se aproximam rapidamente, aparentando ter assumido o controle. O GNU vacila, como se estivesse preso ao alcance delas. Mas, com o fim próximo, sua força oculta se revela. Impulsionado por uma vontade inabalável de sobreviver, ele se ergue e ativa sua defesa. Seus chifres, sua arma mais eficaz, atingem de forma súbita a perna de um leão, interrompendo o avanço e impondo uma pausa ao predador. O contra-ataque não termina ali. Com um novo impulso firme, o GNU ergue o leão do chão. Esses chifres, moldados pela natureza para proteção, liberam toda a sua força. Fora de equilíbrio, o predador não consegue retomar o controle. Somente ao se desvencilhar dos chifres é que se afasta para se recompor em segurança. Esse confronto é uma prova clara. Quando levado ao limite, o instinto de sobrevivência pode mudar o desfecho. E, no equilíbrio da natureza, a vida sempre encontra uma forma de se defender. Entre os arbustos densos na borda das pastagens, uma fêmea de javali africano cava o solo em silêncio, com seus filhotes ao lado. Menor em tamanho quando comparada a um leão, ela carrega dentro de si uma determinação materna intensa. Quando seus filhotes são ameaçados, ela deixa de ser um animal que foge e se torna uma defensora destemida. Uma leoa surge repentinamente do capim alto, avançando direto em direção aos filhotes, que ainda permanecem próximos da mãe. Mas, em um instante, o javali africano se vira e parte em avanço direto contra a predadora. Seus caninos curvados não são apenas instrumentos de defesa, são uma declaração clara de que seus filhotes não serão levados com facilidade. O confronto se desenvolve com tensão evidente. Acostumada a dominar outros animais, a leoa hesita diante dessa resistência firme. Cada impulso, cada avanço da mãe carrega a força direta do instinto materno, uma energia singular. Forçada a recuar, a predadora cede espaço, abrindo um caminho para que a mãe e os filhotes escapem ilesos. Na vida selvagem, a determinação de uma mãe é um escudo difícil de romper, tão forte que até um leão, por vezes, precisa recuar. Sob o sol intenso da savana, as zebras costumam se deslocar em grandes grupos, tornando-se alvos frequentes dos leões. No entanto, por trás da aparência tranquila, existe uma defesa pouco evidente, a força poderosa das patas traseiras. Quando levada ao limite da sobrevivência, essa proteção pode mudar o equilíbrio da situação. Uma leoa persegue uma zebra fêmea e seu filhote, conseguindo alcançar o jovem. Tudo indica que a investida está sob controle, até que a mãe retorna. Em um movimento repentino, as patas traseiras entram em ação, atingindo a predadora com um coice firme. O impacto seco corta o ar, interrompendo o avanço da leoa em um instante de hesitação, enquanto sua vantagem se desfaz. A zebra não recua nesse ponto. Em algumas situações, também utiliza a força da mandíbula para resistir com determinação. A leoa tenta manter o domínio, mas cada resposta defensiva a deixa mais instável e desgastada. Diante de tamanha resistência contínua, a determinação da caçadora diminui, até que ela finalmente solta a presa. A sobrevivência se conquista com cada parcela de força que a natureza oferece. Essas reações não apenas garantem a fuga da zebra,
como também lembram que até os soberanos da vida selvagem precisam agir com cautela. A resistência não está apenas na velocidade da fuga, mas na capacidade de transformar defesas simples em recursos decisivos. Entre as pradarias de verde profundo, o antílope sable se mantém firme, com longos chifres curvados para trás, afiados como lâminas. Para os leões, trata-se de um alvo perigoso. Qualquer ataque direto envolve um risco elevado, pois um único movimento desses chifres pode afastar até o predador mais ousado. O instinto leva o leão a se aproximar por trás, onde o perigo parece menor. Mesmo assim, a chance de sucesso continua reduzida. O antílope sable é ágil e pronto para girar, transformando a investida em um confronto direto e arriscado. Para dominar uma presa assim, os leões precisam agir em coordenação precisa. Um distrai, enquanto outros avançam pela retaguarda. Em muitos momentos, a resistência firme do antílope sable obriga o grupo a recuar. Os impulsos potentes de seus chifres curvados abrem espaço e garantem a fuga. Na savana, esse paradoxo se repete com frequência. O animal caçado se torna a força diante da qual os predadores hesitam. Esse encontro reforça uma verdade duradoura. Na natureza, a força do número nem sempre garante a vitória. A determinação, aliada às defesas naturais, pode mudar o equilíbrio de poder em um instante. Na vasta paisagem selvagem da África, o búfalo se ergue como uma fortaleza viva. Pesando até cerca de 700 quilos, com chifres curvados como lanças, carrega a força de todo o rebanho. Quando um leão avança, acreditando que cada salto traz vantagem, o verdadeiro confronto começa. No início, o predador confia na velocidade e no elemento surpresa. Uma investida repentina, músculos impulsionados por energia, tudo direcionado a um búfalo afastado do grupo. Mas a resposta vem como uma onda. O rebanho gira e se fecha, formando uma muralha sólida de defesa. Cada empurrão vigoroso soa como um batimento surdo, tirando do leão a vantagem inicial. Em alguns momentos, o leão se mantém agarrado ao alvo, ignorando o risco que se aproxima. Ainda assim, o peso do búfalo e a força sincronizada do rebanho invertem a situação. Observadores já viram leões serem erguidos do chão, poeira se espalhando no ar e a investida sendo interrompida em uma reviravolta inesperada. Esses reveses desaceleram a perseguição e lembram ao caçador os limites delicados do domínio. Mesmo assim, o instinto do leão não se desfaz com facilidade. Alguns persistem até o fim, como se buscassem afirmar uma imponência que se recusa a ceder. Mas a natureza mantém seu equilíbrio. Riscos maiores trazem custos mais altos. Por meio da união, o búfalo se tornou um símbolo de resistência, levando até predadores no topo da cadeia alimentar a agir com cautela. No ritmo implacável da sobrevivência, esse confronto fala por si. Os búfalos não são presas comuns, são um contrapeso, um lembrete de que o poder na natureza nunca é absoluto. Sob o sol do meio-dia, os leopardos costumam arrastar suas presas para galhos robustos, mantendo-as fora de alcance. Mas um único erro, deixar a captura cair no chão ou não conseguir erguê-la a tempo, pode colocá-los frente a frente com um grupo de hienas. Basta um som discreto ou um rastro de cheiro para convocar o clã, que avança com coordenação precisa e determinação constante. Um leopardo, com peso entre cerca de 55 e 80 quilos, ataca com velocidade extrema, capaz de dominar uma presa em poucos segundos. No entanto, diante de um grupo de hienas em número muito superior, a vantagem se perde. O leopardo reage, eriçando o pelo e avançando contra aqueles que se aproximam demais. Mas os chamados ecoantes do grupo indicam que o equilíbrio mudou. As hienas não dependem da rapidez de um único corpo, mas da força de uma estratégia coletiva. Elas avançam passo a passo, pressionando o leopardo para trás. O grande felino tenta manter sua refeição,
mas após algumas investidas de teste, é forçado a saltar para a árvore em busca de segurança. Abaixo, as hienas rapidamente se dispersam sobre o que resta, transformando persistência em vantagem. Esse encontro destaca não apenas a resistência do leopardo, mas também o poder da estratégia em grupo das hienas, um recurso que leva até os mais fortes caçadores solitários a recuar. Na natureza, o leão é conhecido como o rei dos animais, e para as hienas, representa sempre o rival mais temido. Cada encontro exige cálculo cuidadoso, pois até o menor erro pode ter consequências sérias. Diante de um leão macho adulto, com peso acima de 180 quilos, as hienas geralmente mantêm distância, observando de longe e aguardando uma oportunidade. No entanto, ao enfrentar uma leoa isolada, o equilíbrio pode mudar. Com superioridade numérica, as hienas se tornam mais ousadas, avançando com pressão constante e intimidação, levando a leoa a se esforçar para proteger sua refeição. Em algumas situações, a coordenação do grupo permite inverter a disputa, forçando a leoa a recuar e abrindo espaço para que as hienas assumam o controle. Esses confrontos não envolvem apenas alimento, mas também território. Tanto leões quanto hienas delimitam suas áreas de caça, e qualquer invasão pode desencadear um embate intenso. Ainda assim, diante da força dos leões, especialmente dos machos adultos, que nenhum número de hienas consegue realmente dominar, as chances de sucesso permanecem limitadas, embora o desfecho muitas vezes favoreça os leões. A persistência das hienas garante que até esses predadores poderosos permaneçam atentos, pois na vida selvagem, nenhum poder é absoluto. Entre presa e predador, o texugo do mel surge como um exemplo claro de força moldada mais pela estratégia do que pelo tamanho. Ele se adapta com pele espessa, garras afiadas e inteligência, aproveitando cada abertura disponível na cadeia alimentar. Se este olhar sobre o mundo selvagem despertar sua curiosidade, você pode curtir e se inscrever para apoiar a jornada. Lá fora, pequenas criaturas continuam redefinindo o significado da sobrevivência todos os dias.